Muito bom dia, meu sexto ano. Tudo bom? Vamos lá terminar o nosso mês de abril, né? A última semana. Feriado aí grande. Ontem não tivemos aula, foi feriado municipal, né? Então vamos começar a nossa semana já na terça-feira. Isso. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade paralela de espanhol. O que é isso? Essa atividade paralela nós trabalharemos para aumentar a nossa média de espanhol, certo? Corrigindo as provas, tivemos alguns alunos que não foram tão bem assim. Então vamos melhorar essa média, vamos fazer o que a gente chama de, digamos, avaliação paralela, tá? Eu só mudo o nome, coloco o nome de atividade paralela. Peço que vocês façam com atenção, façam com calma, porque essa vai ser a nossa última oportunidade de conseguir uma boa média em espanhol, tá? Eu vou explicar direitinho, questão por questão, e aí você faz a atividade. Feito? Qualquer dúvida, me chama aqui no grupo. Vamos lá, então vamos lá. Ó, nessa nossa atividade paralela, lembra aqui, ó, certo? Eu começo com esse texto aqui, ó. Me gustas tu. Então eu tenho um parágrafo, né? Que horas son mi corazón? Te lo dije muy clarito. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche em Manágua, Nicarágua. Então eu tenho aqui esse pequeno trecho aqui, ó. Certo? Foi tirado lá da internet. E a pergunta é o seguinte: qual dos relógios representa o horário de Cuba informado na canção? Ou seja, você vai ver qual é o horário que ele está falando aqui sobre Cuba e vai assinalar qual relógio está marcando esse horário. Ok? Qual desses relógios está marcando esse horário? O de Cuba, hein, gente? Legal. O segundo, ele diz assim, ó. Deixa eu diminuir aqui. O segundo, ele diz assim, ó. Leia a vinheta, a tirinha, na continuação. Então, ó, é uma tirinha, né, do Gaturro. A gente já conhece esse personagem. Então, tem essa tirinha aqui, ó. Presta atenção nessa tirinha, tá? E a pergunta tá aqui, ó. A pergunta é essa daqui, ó. Na vinheta, na tirinha, Gaturro vê sua mãe como alguém que, por fazer um monte de coisas, tem várias profissões. Aí ele faz duas perguntas aqui, ó. Primeira pergunta: para você, todas as mães são como a mãe de Gaturro? Aí você responde aqui, ó. Sua resposta aqui. É resposta aberta, tá? Ou seja, você vai ter que escrever a sua resposta. Letra B. Escreva um texto descrevendo a profissão da sua mãe ou de seu pai. Explique com que ele ou ela trabalha, o que faz, no mínimo 3 linhas. Aqui, ó, você vai escrever do seu jeito, tá? Pode ser em português, esse eu vou deixar. Pode escrever em português, ok? Esse é o segundo, então é a resposta aberta, tá? Legal. O terceiro, ele diz assim, ó. Observe a tirinha de Calvin e Hobbes, que são esses dois personagens, esse é o Calvin, esse é o Hobbes, e responda a pergunta. Então essa é a tirinha aqui, ó. Presta atenção nessa tirinha, tá? Ele diz aqui o que é que significa pantalones. Pantalones significa calças, tá? E a pergunta é essa daqui, ó. A expressão da criança
no segundo quadro da tirinha, mostra que está... O segundo quadro é esse daqui, ó. Essa expressão dele aqui está mostrando que ele está o quê? Qual dessas alternativas? Ok? Muito fácil. Vamos para o quarto. No quarto, ele fala de uma fábula. O leão e o rato. Eu acho que vocês já ouviram essa fábula, tá? É uma fábula de Esopo, que fala sobre o leão e o rato. Ok? Tá aqui a fábula, ó. Joia. Aí, vê só. A pergunta é essa daqui, ó. As fábulas apresentam uma moraleja. Moraleja é uma lição ou um ensinamento. Marque a alternativa que apresenta a lição, a moral, né? O ensinamento da fábula, o leão e o rato. Qual dessas alternativas é a correta? Ok? Joia. Quinto quesito. Observe essa figura. Ó, essa daqui, esse daqui, certo? A pergunta é: os elementos do trânsito apresentados na figura são... Como é esses nomes em espanhol? Nome disso, disso e disso. Aí ele te dá as alternativas aqui, ó. Qual dessa alternativa está correta? Tá? Legal. Vamos lá. Sexto, leia o texto a seguir e responda... Deixa eu organizar aqui, peraí. Agora. Leia o texto a seguir e responda a pergunta. Então, eu tenho esse texto aqui, ó. La siesta. E ele explica no texto o que é que significa la siesta. Tá? Mas a pergunta é essa daqui, ó. Se você fosse um comerciante, qual dessas expressões seria mais adequada para falar a um cliente no momento que ele chegasse na sua loja? Qual desses aqui? Essa tá muito fácil, né, gente? Legal. Sétimo quesito, mais uma tirinha com um gaturro. Observa a tirinha e responda a pergunta. Então, eu tenho mais uma tirinha do gaturro, ó. Ok? Deixa eu botar mais para cá assim, ó. Legal. Eu tenho mais uma tirinha do gaturro aqui, tá? E a pergunta é assim, ó. De acordo com a tirinha, pode-se afirmar que o pronome... Lembra aqueles pronomes que eu uso para perto, para quando está mais ou menos, para quando está distante? A gente já estudou esse, né? Ele quer saber qual a resposta correta aqui, qual a explicação correta aqui, referente a essa tirinha daqui, tá, gente? Muito bem. Vamos para o oitavo. Para o oitavo aqui, ó, ele fala de uma biografia da Penélope Cruz. Ela é uma atriz. E você vai ver a biografia dela aqui, ó. Tá? Tem a explicação do que é minorista, comerciante que vende em pequenas cidades. E a pergunta está aqui. Vê só. A pergunta está aqui, ó. A biografia de Penélope Cruz nos informa a profissão de Encarna, sua mãe. Marque a alternativa em que todos os instrumentos são utilizados por esse profissional. Então, vê só. Primeiro você vai ver lá no texto qual é a profissão dela, da mãe da Penélope Cruz. Se você já descobriu qual é a profissão da mãe da Penélope Cruz, qual os instrumentos que tem aqui, ó, é utilizado por ela. Ok? Legal? Certo? Nona questão. Observe o mapa e responda a pergunta. Existem no mundo 21 países que adotam o espanhol como língua oficial. São os chamados países hispanohablantes ou falantes da língua hispânica, espanhola, e estão representados no mapa a seguir. O mapa é esse daqui, ó. Tá aqui o mapa. Ok?
A pergunta é: escolha a alternativa que associa adequadamente os países à sua localização. Então, tem 4 frases aqui, ó, só que apenas uma está correta com os países e a sua localização, tá? Somente uma, ok? Para terminar, a questão 10, leia a letra da canção a seguir. A letra é que hacemos. Aí vê que nessa letra aqui, ó, ele marcou o verbo vamos, marcou o verbo hacemos, tá? Tá vendo aqui? Hacemos e vamos. Ok? E a pergunta é assim, ó. As formas verbais destacadas se referem ao pronome pessoal, ou seja, desses 2 verbos aqui, ó, vamos e hacemos, nós utilizamos esses 2 verbos aqui com qual desses pronomes aqui? Somente um tá certo, ok? Então, essa é a nossa atividade avaliativa paralela de espanhol. 10 questões. Faça com calma, com atenção. Recebo até 10h30. Tá? Recebo até 10h30. Sem aperreio, sem desculpa. Não, vou fazer no reforço. Não, estou esperando, sem desculpa. Só recebo até 10h30. Tá bom? Qualquer dúvida, me chama aqui ou no privado do WhatsApp. Vamos lá, pessoal.